Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Hoje nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre as ferramentas Shape do Photoshop, ferramentas de forma do Photoshop. Elas estão inseridas dentro das opções de ferramentas de desenho. Eu vou falar sobre algumas outras opções em vídeos próximos, mas hoje eu quero focar nas ferramentas de Shape porque elas são básicas para a gente desenvolver layouts mais simples para, por exemplo, um post para uma rede social ou até mesmo um layout de um site. Elas estão posicionadas nessa região da barra de ferramentas e você percebe que se eu clicar e segurar sobre a ferramenta base aqui, que é a Rectangle, você vai ver que junto com ela você tem a Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse, Polygon Line e Custom Shape. Como é que essas ferramentas funcionam, galera? Vou selecionar a Rectangle Tool. Na minha barra de opções dela, vocês vão ver que algumas opções estão disponíveis. A primeira delas vai falar sobre que tipo de forma eu quero criar. Por exemplo, eu quero criar um shape, que seria uma forma, eu quero criar um path. A diferença entre eles, galera, entre shape, path e no caso a terceira opção, pixels, é a forma como elas são processadas dentro do Photoshop. Eu vou mostrar essas opções daqui a pouquinho. Eu vou começar utilizando a opção shape, porque ela tem algumas opções que são mais interessantes para a gente. E os shapes dentro do Photoshop, eles são processados como vetores. O Photoshop ele não salva o arquivo vetorial, mas as ferramentas de texto, as ferramentas de shape, ele processa de forma vetorial. Então vamos lá. Dentro das opções, você já percebe que aqui, depois que você escolhe o tipo de processamento que você quer para a tua forma, ele vai te dar a opção de Fill e a opção de Stroke. Quem são esses caras? O Fill é o preenchimento da forma. Se eu tiro aqui, por exemplo, clico na opção do Stroke e tiro o Stroke utilizando a primeira opção, aqui você tem nenhum. Você pode colocar um Stroke colorido, com gradiente ou com pattern. Nesse primeiro caso, eu vou tirar o meu Stroke, clicando na opção de None. Vou clicar na opção Fill e vou colocar um tipo de cor nele. E a cor que eu vou escolher pode ser esse verdinho aqui mesmo. Clico fora para aceitar. Se eu desenhar esse shape agora aqui na minha tela de pintura, você vai perceber que ele vai ser criado. Presta atenção que aqui no painel Layers ele veio com um nome de Rectangle 1 e não de Layer. E ele tem um íconezinho que demonstra que ele é um shape. Isso também te permite, a qualquer momento, enquanto ele estiver selecionado, você, por exemplo, alterar as cores, tanto pelo painel de propriedades que apareceu aqui automaticamente, quanto por aqui pelo painel de opções do Photoshop. Você pode também continuar adicionando stroke, espessura do stroke. Por exemplo, se eu quiser alterar a cor dele, clico no quadradinho de cor, escolho uma cor qualquer aqui. Se eu quisesse adicionar um contorno a ele agora, um stroke, eu poderia clicar na opção de stroke. Colocar, por exemplo, um verdinho, verde. Posso aumentar a espessura do stroke. E você vai vendo que ele vai aparecendo na minha tela. Você pode mudar o estilo do stroke, tracejado, pontilhado. Você pode escolher se esse contorno, se o teu stroke, ele está sendo inserido para dentro da forma, no centro da forma ou do lado de fora da forma, utilizando essas opções aqui de alinhamento do stroke: inside, center e outside. Além disso, quando você utiliza stroke, você pode também alterar as opções de arredondamento do contorno externo. Nessa terceira opção aqui, a opção padrão é o canto quadrado, mas você pode arredondar. Percebe que o meu stroke agora ficou com o canto arredondado. Ou eu posso usar a opção de bevel, que é o chanfrado. E ele dá esse cortezinho no canto. Vou voltar para a opção quadrado. Além disso, quando você trabalha com shapes, você pode também utilizar as opções de arredondamento dos cantos. Percebe que aqui embaixo eu tenho 4 opções. Superior esquerdo, superior direito, inferior direito e inferior esquerdo. Cada um deles eu posso aplicar um valor independente. Se você deixar a corrente habilitada, o valor que você coloca em um dos cantos vai para os 4. Por exemplo, se eu colocar aqui 20 pixels de arredondamento, eu arredondo 20 pixels em todos os cantos de uma vez. 50,
Você pode fazer esse controle também, ó, clicando no ícone do canto e arrastando. Ó. Cliquei, estou arrastando e eu vou arredondando até onde eu quiser. Se eu desmarcar a corrente, eu posso trabalhar com cada um dos cantos individualmente. Ó, superior direito, inferior esquerdo. E você percebe que isso nos abre infinitas possibilidades dentro do Photoshop. Eu só posso, galera, utilizar essas opções que vocês estão vendo de stroke, de canto, porque eu estou usando meu objeto como um shape. Se eu criar, por exemplo, uma nova layer e alterar a opção de shape para path, que é o path? O path, na verdade, ele é um caminho que você pode estar criando que vai servir para você aplicar um efeito posteriormente. Por exemplo, um contorno no efeito, ou utilizar ele para fazer uma seleção. Ele não é um objeto em si, ele é um caminho que eu posso utilizar para outras aplicações. Se eu criar um aqui, por exemplo, você vai perceber que ele não tem opção de fill, não tem opção de stroke. Ele é simplesmente um caminho, uma forma que eu posso utilizar para outras aplicações futuramente. Então eu vou deixar ele mais de lado nesse momento, porque ele não serve para o nosso desenho. E a terceira opção, que é a opção de pixels, ele vai criar um objeto rasterizado, que não vai ter essa opção de contorno, de fio. O que eu posso fazer é simplesmente selecionar a cor que eu quero antes, aqui no meu foreground. Ó, clico. Quero, por exemplo, um amarelo. Ok? E no momento em que eu criar esse novo objeto, ó, ele já vai cair com a cor que eu selecionei. Você percebe que ele cria uma layer regular e eu não tenho mais aquelas propriedades de canto, de stroke, nada disso. Então leva sempre em mente essas primeiras configurações aí que eu acabei de te mostrar. Vou deletar as duas layers. Ah, lembrando também, para você utilizar a opção de pixel, você tem que ter uma layer vazia selecionada, senão você não consegue aplicar. Você tem que ter uma layer, na verdade, selecionada, não necessariamente ela precisa estar vazia. Já nas opções de shape, quando você cria um novo shape, ele automaticamente vai criando shapes novos, layers novas. Beleza, vou deletar essas duas. Ok, deletei. O Rounded Rectangle, galera, eu não vou falar porque a opção dele é muito parecida com o Rectangle. A única diferença é que ele já vem com os cantos arredondados. Mas vocês viram que nas opções do Rectangle Tool eu também posso arredondar. Então o Rounded ele fica meio redundante, meio secundário. Vou pular para Ellipse. Outras dicas que eu quero te dar aqui sobre as ferramentas de Shape. Se você clica e arrasta, você cria uma forma mais orgânica, mais irregular. Enquanto você estiver criando o teu shape, se você pressionar a tecla Shift junto, ele cria um círculo, ou um quadrado, ou um polígono perfeito. Ó. Solta o Shift, perde a proporção, segura o Shift, mantém a proporção. E aí você pode criar um círculo perfeito, por exemplo. Outra dica para você criar o teu shapes é a seguinte, vou deletar esse. Em vez de você clicar, segurar e arrastar, você pode simplesmente dar um clique na tela e ele vai abrir o painel de configuração daquele shape. E aqui, no caso, eu já posso dizer qual o diâmetro que eu quero para o meu círculo, para a minha elipse. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero ele 200 pixels de largura por 200 de altura. Automaticamente ele vai criar para mim um círculo 200 por 200. Essa é uma forma bem legal e ela faz mais sentido ainda quando você utiliza a opção que eu vou te mostrar agora, que é a opção de Polygon Tool. A ferramenta Polygon Tool, por padrão, ela cria esse pentágono que vocês estão vendo na tela. Mas você pode alterar a quantidade de lados tanto pela opção Sides, aqui em cima, ó, e é um pentágono porque ele está com 5 lados. Se eu colocar 3 e criar uma nova forma, ele vira um triângulo. Se eu colocar 6, cria uma nova forma, ele vira um hexágono. Uma outra forma de você criar essas layers com a alteração dos lados já no momento da criação é voltando à questão do clique que eu acabei de mostrar. Se eu der um clique na tela, ele abre para mim as opções de criação do polígono. Você tem como definir, ó, largura,
colocar aqui, por exemplo, 400 por 400 de altura. Quantos lados você quer? Por exemplo, eu quero aqui um polígono de 8 lados. Não quero cantos arredondados. Cantos arredondados aqui suaves, ele arredonda aqui os cantos da forma para te dar uma forma mais arredondada, mais suave. Vou dar o OK. Ó, ele cria para mim o shape como eu pedi para ele criar. Se eu clico novamente, eu posso definir também que em vez de eu querer um polígono normal, eu quero uma estrela. Se eu marcar a opção Star e der o OK, você vai perceber que ele vai criar agora para mim uma estrela. Ó. E essa estrela tem os 8 lados, que foram os lados que a gente marcou lá na opção. Vou teclar a tecla U novamente para voltar para a ferramenta poligonal. Vou dar um clique novamente. E dessa vez eu vou marcar a estrela com as opções de Smooth Corner marcada para ele arredondar os cantos para mim. Vou dar o OK. E automaticamente você percebe que ele cria uma forma arredondada. Então, galera, super simples, né, de trabalhar com as formas de shape. Deixa eu deletar essas aqui para dar a última dica para vocês. A ferramenta Line ela é muito simples, vocês já sabem, né, que ela serve para fazer linha, não precisa de nada, ela é autoexplicativa. Mas a última forma que eu quero mostrar para vocês é a Custom Shape. A Custom Shape ela tem formas personalizadas dentro do Photoshop. Ao selecionar ela, você vai perceber que aqui em cima vai aparecer uma opção chamada Shape. E nessa opção chamada Shape, se eu expandir, você vai ver que eu tenho alguns grupos, e dentro desses grupos eu tenho algumas formas pré-definidas do Photoshop. E isso é muito legal, galera, porque você consegue utilizar todas essas formas para criar suas composições. Por exemplo, vou criar uma árvore na minha composição. Vou selecionar, por exemplo, essa árvore. Vou clicar aqui fora. Segurando o Shift, eu vou clicar e arrastar para criar minha árvore. Você percebe que ele está criando. Soltei. Ferramenta Mover. Criou para mim uma árvore com shape pré-selecionado. Posso alterar a cor em qualquer momento. E uma observação. Se você está trabalhando com shape e esse shape ele tem um fio, ele tem um preenchimento, se você der 2 cliques no ícone do shape no teu painel Layers, 2 cliques, ele vai abrir o painel Color Picker e dentro do painel Color Picker você pode alterar as cores do teu shape. Nesse caso, eu vou querer, por exemplo, um tom mais escuro aqui. Dou OK, ele cria para mim. E com esses shapes você consegue criar composições bem legais e bem rápidas. Olha só um exemplo rápido. Vou selecionar a ferramenta Rectangle Tool. Vou criar um retângulo aqui na base. Posso passar um pouquinho para não ter risco de aparecer nada lá nas bordas brancas. Beleza. Vou colocar ele abaixo da layer da árvore. Se você não sabe ainda como manipular as layers, eu tenho um vídeo só sobre layers, dá uma olhadinha lá. Vou voltar para a ferramenta Custom Shape e vou selecionar, por exemplo, agora um elefante. Vou criar meu elefantinho aqui. Deixar ele aqui. Vou selecionar, por exemplo, agora o rinoceronte. E vou deixar meu rinoceronte lá no fundo, pequenininho. Vou até virar ele para o outro lado, tá, galera? Para você refletir uma imagem aqui no Photoshop é bem simples. Vou clicar o Ctrl T de Tatu, que é o comando de transformação livre, Free Transform. Com o botão direito sobre a caixa selecionada, eu vou pedir para ele dar um Flip Horizontal. Ele reflete a imagem, dou o Enter para aceitar. E agora meu rinoceronte está virado para o outro lado. Bem legal, né? Uma coisa aqui só que eu estou sentindo falta é de um background, né, galera? Esse fundo branco aqui não está legal. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou acessar minhas opções de camada de ajuste e preenchimento. Vou pedir para ele criar para mim um novo gradiente. Nas opções de gradiente, eu vou habilitar essa setinha apontando para baixo.
E vou escolher, dentro dos meus grupos, uma opção mais quente. Por exemplo, aqui nos Oranges, Reds. Vou escolher, por exemplo, esse laranja aqui. Ó. Ah, galera, lembrando que o painel Gradient Fill está nessa composição, com essas opções de grupos, na versão mais atual do Photoshop. Essa versão que eu estou utilizando é a mais atual, é o 2020. E agora a Adobe ela fez essa conversão. Agora ela agrupa os gradientes para você poder trabalhar dentro dos grupos. Vou dar o OK. Vou arrastar o Gradient Fill para baixo. E aí, ó, você vê que agora ele está com o meu background. Posso até voltar para as cores dos meus shapes, dando 2 cliques. E vou escolher, por exemplo, preto para elas agora, para dar um contraste maior. Preto, preto. E aí você percebe agora uma composiçãozinha super rápida, super tranquila, de ser criada só utilizando os shapes e um gradiente do Photoshop. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham entendido essa questão dos shapes. Se você gostou desse vídeo e ele está te ajudando, não esqueça de indicar ele para um amigo, para um conhecido que também quer aprender mais do Photoshop, um pouco mais de design. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve no canal, que vão ter muitos outros vídeos ainda. E muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.